graça do Senhor seja sobre sua vida nesse dia, que o Espírito Santo esteja ministrando no seu coração fé e alegria até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos começando mais um ano e com Ele certamente toda a direção do Espírito Santo por meio da sua palavra para as nossas vidas. O desejo do Pai é que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo por meio das Escrituras e que Jesus possa nos instruir por meio da sua palavra. A sua palavra é verdade, que nos guia, que nos traz luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É minha oração que esse ano de 2026, as promessas de Deus contidas em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz: porque tantas quantas as promessas do Senhor, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Que o sim e o amém de Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, nesse ano de 2026. Conforme também Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que toda a sorte de bênçãos caia nesse ano sobre sua casa, sobre sua família, sobre a obra das suas mãos, sobre o fruto do seu trabalho, que você tenha um ano promissor, abençoado, produtivo. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1, diz que se você ouvir a voz do Senhor e eu também obedecemos, todas as bênçãos virão e nos alcançarão. Então que as bênçãos que o Senhor disse ao nosso respeito, liberado desde a eternidade, para esse ano de 2026, venham e nos alcancem. Que Ele ache em nós um coração atento, obediente, para que as bênçãos do Senhor sejam sobre nós. Estamos começando um novo momento, um novo tema, e eu queria te encorajar a permanecer comigo. Nós estamos começando um tema que chama 12 palavras para 12 meses. O Senhor tem nos entregado 12 palavras pontuais para cada mês do ano, e Ele quer guiar a minha vida, guiar a sua vida, guiar as nossas vidas por meio das Escrituras. Você que tem participado dos devocionais comigo sabe que todo dia de manhã o Senhor tem nos instruído com porções pontuais com respeito à palavra para o nosso dia. Mas aprove ao Senhor confiar ao nosso coração 12 palavras para 12 meses. Essas palavras são pontuais para cada mês, onde eu e você vamos apoiar a nossa fé, colocar a nossa expectativa no Senhor por meio das Escrituras, porque de fato Deus ele tem compromisso com aquilo que está escrito, com aquilo que Ele diz. E Ele, como nosso Pai, quer nos guiar durante todo o ano, participar da nossa vida, estar presente conosco em todo o tempo. Então, essas 12 palavras para 12 meses serão pontuais, serão fundamentos para a sua vida, em tomada de decisão, em resposta, em ações. Desde já eu também queria te encorajar a se inscrever no nosso canal. Certamente você vai ser muito abençoado pela palavra de Deus, além dos nossos devocionais diários que nós postamos aqui também durante todo o mês. A partir de agora, janeiro, fevereiro e até o final do ano, se assim o Senhor permitir, nós teremos 12 palavras para 12 meses. E certamente Deus vai falar com você, guiar o seu coração, abençoar a sua vida. Você vai ser conduzido pelo Senhor durante todo o ano por meio das Escrituras, ouvindo a voz de Deus através da sua palavra. Por isso eu quero te encorajar a permanecer comigo, se inscrever no nosso canal, porque certamente você vai ser muito edificado e abençoado pela palavra de Deus. Nós vamos começar com a palavra desse mês de janeiro, o tema que o Senhor nos deu, Isaías capítulo 43, verso de número 19. Os dois versículos que nós vamos ler, tem duas versões aqui, a versão A Paixão e a versão A Mensagem. Eu quero ler na versão A Paixão, Isaías 43, 19, que diz: estou fazendo algo totalmente novo, algo inédito. Mesmo agora ela germina, cresce e amadurece. Você não percebe? Vou abrir caminho no deserto e abrir riachos que correm no deserto. Na versão da Bíblia, a Mensagem diz assim: fiquem atentos, não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente e está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. O Senhor começa esse ano, começa esse mês de janeiro, nos chamando a atenção por aquilo que já está acontecendo, que Ele já está fazendo. Por isso eu queria te chamar a sua atenção, a sua percepção nesse momento, para que você possa ouvir a palavra de Deus e aquilo que Deus quer falar com você, para que você possa se mover durante todo esse mês de janeiro. O tema da palavra desse mês de janeiro é: o novo do Senhor já está em movimento, redefinindo o nosso futuro. O novo do Senhor já está em movimento, redefinindo o nosso futuro. O Senhor está fazendo algo completamente novo. Ele cria caminhos onde não existiam e traz provisão em lugares improváveis. O novo já começou, mesmo antes de ser plenamente percebido. O Senhor não ignora o passado, mas declara que Ele não está limitado por ele. A transição para um novo mover de Deus começa a partir da sua palavra e da sua
vontade. No hebraico, eu queria pegar esse versículo para que você possa entender no original o que Deus quer comunicar com você nesse versículo para esse mês de janeiro. Como que no original, no hebraico, Deus está abrindo para mim e para você as realidades. Vamos a eles. Eis que faço uma coisa nova, é a primeira parte do versículo. A palavra eis no original significa assim, eis-me aqui, expressão de ação imediata e intencional. Deus está te dizendo, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou atento à sua vida, à sua casa, aos seus dias, ao que você está vivendo. E diz assim, faço uma coisa nova, fazer continuamente, agir com propósito. Deus não age de maneira linear. Deus, em tudo que Ele faz, o Senhor, Ele tem propósito. Então Ele tem propósito na sua vida, na sua história, nos seus dias, na sua casa, no presente e no futuro. Então Deus, Ele não age de maneira aleatória. Ele faz continuamente e age com propósito. E Ele está fazendo algo novo. Essa coisa nova é nova em qualidade e não apenas em tempo. Deus está fazendo algo com qualidade, um ano com qualidade, dias de qualidade na presença dEle. E não somente algo preso ao tempo. O Senhor não está apenas iniciando algo cronologicamente novo, mas algo de natureza inédita, nunca experimentado antes. Então o Senhor não está começando com você só um ano cronológico, só mais 31 dias, não. Ele está começando algo novo, inédito, algo que você ainda não viveu e nunca experimentou antes. O Senhor está te dizendo, eis que estou fazendo uma coisa nova. Ação imediata e intencional, com propósito e com qualidade. O novo do Senhor não é reciclagem do antigo, é criação divina. No hebraico, agora Ele está fazendo. Agora está significa neste momento, neste tempo exato, no momento presente, no kairos, no seu tempo, Deus está fazendo agora. O versículo continua dizendo, está saindo à luz, significa brotar, germinar, crescer silenciosamente. Quando o texto diz que Deus está trazendo à luz, o texto está dizendo que Deus está criando, germinando, fazendo brotar silenciosamente. Muitas das vezes não vai ser com barulho, muitas das vezes não vai ser com alarido. Deus vai fazer brotar silenciosamente aquilo que Ele tem para a sua vida. Antes de ser visível, o novo já está sendo gerado no invisível. Deus chama à existência aquilo que você ainda não está vendo, mas já é uma realidade para a sua vida, para os seus dias, para o seu ano. Nem tudo que o Senhor faz começa com barulho, muita coisa começa com raízes. Nem tudo que o Senhor vai fazer nesse ano de 2026 vai ter barulho, mas vai começar com silêncio, mas tem raiz. O versículo continua dizendo, porém o caminho no deserto. No hebraico esse significado, porém o caminho é caminho, direção, rota estabelecida. O Senhor está te fazendo, olha, eu vou colocar um caminho no deserto, eu vou colocar uma rota estabelecida, eu vou te dar uma direção. Esse ano você não vai andar perdido, você não vai andar sem diretrizes corretas. Eu vou colocar um caminho na sua frente, mas eu vou declarar qual é a direção que você vai seguir. Eu vou te mostrar o caminho em que você deve andar. Tem uma rota estabelecida por Deus para esse ano para você. O deserto significa lugar de silêncio, prova e dependência. Então ele diz, porém um caminho no deserto, ele está te falando, eu vou te dar uma direção, eu tenho uma rota estabelecida para você. E mesmo que você passe pelo deserto, durante esse ano de 2026, é um lugar de silêncio para ouvir a voz de Deus. É um lugar de prova, onde Deus te prova para te aprovar, mas é um lugar também de dependência, onde Ele vai revelar para você que Ele é aquele que provê tudo que você precisa. O deserto não é um fim, é um cenário do agir criativo de Deus. É no deserto que Deus vai chamar a existência e vai criar coisas que você jamais viveu, que você jamais viu e que você jamais esperava. Ele continua dizendo no versículo, eu vou criar rios no erro. A palavra rio significa constantes e não poças temporárias. Rios fluentes e não poças temporárias que se secam. Deus está falando, os rios que eu vou criar são rios de vida, são fluentes que vão ser estabelecidos, que vão trazer vida, que vão trazer paz para você, que vão fazer com que você produza. Agora o ermo significa lugar devastado, estéril e abandonado. Deus está te dizendo, olha, neste ermo eu vou trazer vida e não poças temporárias. Eu vou fazer com que os meus rios passem e ele produza vida, e ele produza fruto
nesse ano de 2026. Onde não havia vida sustentada, o Senhor estabelece fluxos permanentes. Onde não havia vida sustentada, o Senhor estabelece fluxos permanentes. Ele está nos dizendo que esse ano de 2026 haverá fluxos permanentes de água, águas correndo sobre as áreas da nossa vida, fazendo com que nós possamos viver uma vida abundante e, acima de tudo, uma vida de colheita, de semeadura, mas também de colheita. A provisão do Senhor não é emergencial, mas é sustentável. Deus ele faz com que a provisão dele na nossa vida não seja só para uma situação de emergência, mas que ela seja algo sustentável. A Bíblia diz que ele dá pão para o que come, mas dá semente para o que semeia. As sementes do Senhor fazem com que os nossos frutos, quando nós semeamos e colhemos, sejam frutos sustentáveis. De janeiro a dezembro, aquilo que o Senhor nos entregar vai ser sustentável para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos dias, para a nossa história. No grego, esse mesmo versículo de Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova. No grego, eis significa, preste atenção, chamada divina para despertar percepção espiritual. Deus está chamando a nossa atenção, falando, tire o seu foco, tire a sua atenção de tudo aquilo que possa te distrair, que possa tirar a sua atenção de mim. Esteja atento ao que eu vou fazer, esteja atento ao que eu estou falando, esteja atento de como eu estou me movendo, para que você possa perceber e entrar naquilo que eu estou realizando. A palavra faço significa produzo, crio continuamente. Então Deus ele está fazendo, produzindo, criando continuamente. Deus é um Deus produtivo. Onde Deus se move, ele cria vida, ele transforma situações, ele muda realidades. Tempo presente, a palavra faço significa tempo presente, ação em andamento e em movimento, e não algo futuro. Deus está fazendo agora, neste momento, nesse instante. Deus está preparando e criando este ano, que vai ser um ano especial, sobrenatural e precioso para a sua vida, para a sua casa. No grego, continuando uma coisa nova, ele diz, novo em qualidade, natureza inédita. Além de ser novo, haverá qualidade e de natureza inédita. Diferente de Nels, que é apenas um novo tempo, o Kainos aponta para algo transformador e não apenas uma repetição melhorada. Deus está dizendo que ele vai fazer algo novo, transformador, e não apenas uma repetição melhorada. Não é uma repetição do que foi o seu ano de 2025, mas uma realidade nova e transformadora para o seu ano de 26. O Senhor não está apenas reformando o passado, mas criando uma realidade totalmente nova para o seu tempo presente. Deus não está reformando o ano de 2025 para que você possa entrar reformado no ano de 2026. Deus está realizando algo novo, uma realidade totalmente nova para esse ano que está iniciando. E ele continua, o versículo continua dizendo que agora está brotando, surgindo. Agora significa, neste momento, presente divino e não apenas um futuro distante. Deus está falando, estou te dando um presente divino, uma realidade neste tempo, neste momento. Ele diz, está brotando, significa germinar, nascer, despontar. É como se fosse o nascer do sol ou brotar de uma planta. Deus está fazendo nascer um novo ano, um despertar de um novo ano. É um presente divino para você. O agir do Senhor começa de forma sutil, como uma semente, mas irreversível. Se a semente brota, certamente ela vai germinar, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai produzir fruto. Então o Senhor está nos conduzindo, nos dizendo que durante todo esse ano, aquilo que Ele vai realizar, nós precisamos estar atentos para perceber e aquilo que vai acontecer na nossa vida. Por isso esteja atento, 12 palavras para 12 meses. Essa é a palavra do mês de janeiro. Vocês conhecerão, reconhecerão, significa conhecer por experiência. Não é conhecimento intelectual, mas vivencial e relacional. O Senhor está te dizendo, eu estou te chamando para esse ano de 2026, para conhecer o que eu estou fazendo, para me conhecer, para conhecer a realidade para a sua vida, para a sua casa, para este ano, com respeito a você. Mas não é um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de vivência e relacional. O Senhor está te chamando para você andar com Ele e Ele participar da sua vida em tudo que você fizer. Porque certamente, se Ele estiver em tudo que você fizer, tudo que você fizer será abençoado e promissor. Olha que interessante. O novo do Senhor não é apenas anunciado, mas é para
para ser experimentado. Deus está te falando, olha, perceba, estou fazendo uma coisa nova. Então não é só um anúncio, mas é também para ser experimentado, vivenciado. Ele diz, colocarei um caminho no deserto. O que significa isso no grego? Estabelecer, fixar, decretar, é uma linguagem de um ato soberano. Deus está falando, eu estabelecerei, eu colocarei um caminho, eu estou dando uma palavra, essa palavra não pode mudar. O caminho que eu estou colocando está estabelecido e você vai andar sobre ele e ninguém vai te impedir de passar nesse lugar que eu crio. Caminho significa direção, jornada, a mesma raiz usada para a palavra de Jesus. Eu sou o caminho. É Jesus dizendo, você pode passar porque eu sou o caminho de segurança, o caminho de chegada, o caminho de conclusão para a sua vida. O Senhor não apenas tira do deserto, Ele cria direção dentro dele. O Senhor não apenas cria o deserto para que nós possamos passar por ele, mas o Senhor dá direção em meio ao deserto. Se porventura nesse ano você passar pelo deserto, talvez você até entrou o ano passando pelo deserto, fique tranquilo, descanse, porque dentro do deserto o Senhor cria uma direção neste deserto. Ele diz que ele vai criar rios em terra seca. Significa sem água, terra seca, árida, impossível. Mas quando ele cria rios, ele está dizendo, estou criando rios permanentes e não poças temporárias. Ele diz que no meio dessa terra seca vai fluir água. Será fluentes de vida, de resposta de Deus. O Senhor não oferece alívio momentâneo, mas provisão contínua, onde não havia nenhuma expectativa de vida. Ele está te dizendo, nesse ano, não importa se você vai estar no deserto, eu sou o Deus que traz provisão contínua para a sua vida, presente, diária. Isaías 43, 19, então, o que ele revela para mim, para você, para esse ano e para esse mês de janeiro, que nós devemos nos apoiar nessa palavra que Deus está nos entregando neste dia? O novo de Deus é qualitativo, uma ordem espiritual e não um ajuste antigo. Então o novo de Deus para esse mês de janeiro, para esse ano, ele é de qualidade, ele é qualitativo e não apenas momentâneo. É uma nova ordem espiritual e não um ajuste antigo. Deus está dando uma nova ordem para mim e para você, dizendo, olha, é um novo ano, é um novo tempo, é uma coisa nova, é um novo momento, é de qualidade para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E ele continua dizendo, é uma nova ordem espiritual e não um ajuste antigo do passado. Deus está te dando uma nova ordem e não ajustando o passado que não deu certo. O agir de Deus começa agora, é perceptível, é visível, está presente. Mesmo que ainda não esteja brotando, já está em operação. Então aquilo que Deus começou em operação vai se revelar nesse mês de janeiro, vai se revelar durante todo o ano nas áreas da sua vida. Por isso você precisa estar com Ele, estar sensível e caminhando com o Senhor. E o versículo continua dizendo, o deserto não é obstáculo, é cenário. Então, quando você estiver no deserto, passar pelo deserto, entenda algo, o deserto não é um obstáculo, mas é um cenário para Deus revelar quem Ele é e revelar quem você é nele, a sua fé, sua perseverança, sua esperança, sua ousadia, a sua convicção. Então, o deserto não é um obstáculo, é um cenário de Deus. O Senhor não remove primeiro o deserto, Ele manifesta a sua glória nele. Então, em meio aos desertos que nós porventura passaremos esse ano, esteja atento a algo. O Senhor vai manifestar a glória dele nesse deserto nas nossas vidas. O povo reconhecerá pela experiência. O novo de Deus será inegável e palpável. As pessoas que estão em nossa volta verão, perceberão, contemplarão, testemunharão o novo de Deus na nossa vida, na nossa casa, nos nossos dias, nas áreas que nos cercam, na nossa vida diária. Então entenda algo, as pessoas reconhecerão aquilo que Deus está fazendo, haverá um testemunho diante de nós, que Deus está conosco, está na nossa vida, operando, será inegável e será palpável. O novo de Isaías 43, 19 aponta para uma obra transformadora, não apenas uma fase diferente. Deus está fazendo uma obra transformadora e não apenas uma fase diferente. O Senhor não muda apenas a estação, Ele muda a estrutura.
Deus não está mudando apenas uma estação da minha vida, da sua vida, das nossas vidas. Ele está mudando a estrutura da nossa vida, para que nós possamos nos adaptar a cada estação que está vindo nesse ano de 2026, que o Senhor está liberando e fazendo vir diante de nós e ao nosso respeito. Deus não está preso ao passado da nossa vida. O novo começa antes de ser percebido. Caminhos surgem onde havia confusão. A previsão final onde havia escassez. Então presta atenção nisso. Deus não está preso ao nosso passado. O novo começa antes de ser percebido por cada um de nós. Os caminhos de Deus surgem onde só havia confusão. Quando nós abrimos mão, quando nós deixamos a confusão, as diretivas de Deus ficam claras e os caminhos começam a ser visíveis, perceptíveis. E ele continua dizendo, a provisão flui onde antes havia escassez. Onde havia escassez, havia necessidade, agora há abundância e a provisão. Porque nós estamos ouvindo a voz de Deus e percebendo. Por isso que ele diz, eis, vejam, não percebem? Estou abrindo um caminho no ermo e rios no deserto. O Senhor está nos chamando para perceber, está chamando a atenção. O texto não fala apenas de livramento, mas de reposicionamento. O Senhor está nos reposicionando a perceber aquilo que Ele tem para nós nesse ano. E está nos convidando, nos chamando a caminhar com Ele nesse ano. E não sermos distantes, não andarmos de maneira diferente, mas andarmos percebendo, ouvindo e caminhando com Ele. Olha as referências bíblicas desse versículo que eu queria compartilhar com você. Deus está fazendo algo novo, novo em tempo e novo em obra. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz, agora se alguém é envolvido em Cristo, ele se tornou uma pessoa totalmente nova. Tudo que estava relacionado à antiga ordem desapareceu, e eis que tudo é fresco e novo. Apocalipse capítulo 21, verso 5 diz, e aquele que está entronizado falou comigo e disse, considere isso, estou fazendo tudo novo e fresco. Escreva de uma vez tudo o que eu lhe disse, porque cada palavra é confiável e digna de confiança. Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 diz, as terras graças do Senhor não têm fim, e a bondade do seu amor infinito nunca se esgota. Novas e frescas misericórdias me recebem a cada nascer do sol. Sua fidelidade é maravilhosamente grande para mim. É um tempo novo e uma nova obra de Deus em nossa vida. Ele abre caminhos onde não havia. Olha as referências que o Senhor fala conosco nesse dia. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie plenamente no Senhor e não confie nas suas próprias opiniões. De todo o coração confie nele para guiá-lo. E ele vai guiar a cada decisão que você tomar. Torne-se íntimo dele em tudo que você fizer. E ele vai te guiar por onde quer que você vá. Salmo 77, 19 diz, seus passos formaram uma estrada pelos mares e com pegadas em um caminho que ninguém sabia que existia. Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar com um forte vento leste durante toda a noite, transformando o leito do mar em terra seca. E as águas se dividiram e os israelitas atravessaram o mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Deus é poderoso para abrir caminhos aonde não haviam em nossas vidas. Provisão em lugares improváveis. Salmo capítulo 23, versículo 5 diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, tu me renovas e o meu desânimo desaparece, e a minha taça transborda de bênçãos. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz, estou convencido de que meu Deus satisfará plenamente todas as suas necessidades, pois vi as riquezas abundantes de glória me serem reveladas por Jesus Cristo. João capítulo 7, versículo 38 diz, todos vocês sedentos venham a mim, venham até a mim, acreditem, bebam, porque os rios de água viva brotam de dentro de você, fluindo do seu ser mais íntimo, exatamente como diz as Escrituras. Então o Senhor, o que Ele está fazendo nesse tempo, nesse mês de janeiro, nessas 12 palavras para 12 meses? O Senhor está fazendo um novo tempo e uma nova obra. Ele está abrindo caminhos onde não havia. E Ele está trazendo provisão em lugares improváveis. Essa é a palavra que você precisamos nos apoiar nesse mês de janeiro. O novo de Deus não pede permissão ao passado para acontecer. Deus não está pedindo permissão em 2022
2025. O novo dele já é uma realidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu casamento, sobre aquilo que Deus estabeleceu sobre você. O novo do Senhor não pede permissão ao passado. Está vindo, está em pleno andamento e vai acontecer. Quando o Senhor fala, eis que faço, o impossível perde a autoridade. Quando o Senhor diz, eis que faço uma coisa nova na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, no seu casamento, no seu trabalho, nada pode impedir. O impossível perde a autoridade. O deserto não define o destino de quem anda com o Senhor. O deserto é lugar de passagem, não é o fim. Então, quem anda com o Senhor, o deserto não define o destino. Antes de você perceber, Deus já começou. Antes de nós virarmos o ano de 2026, tudo já estava pronto, tudo já está em pleno andamento e tudo está vindo ao nosso encontro para que aconteça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de nós. E precisamos entrar nessa realidade que Deus tem. Onde não havia caminho, Deus se torna o próprio caminho. Onde não havia caminho para a minha vida, para a sua vida, nesse ano de 2026, Jesus se apresenta e diz, eu sou o caminho. Ele é o nosso caminho, o lugar de direção, por onde nós passaremos e chegaremos ao nosso lugar de destino. Isaías 43:19 não é apenas uma promessa de mudança, mas um convite à percepção espiritual. Ele diz, não percebeis? O Senhor pergunta, não porque o novo não existia, mas porque exige olhos alinhados com o Espírito Santo. Por isso, nesse dia, o Senhor está te falando, e essa é a palavra para o mês de janeiro. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Não vês? Não percebe? Estou abrindo caminhos no ermo e rio no deserto. O Senhor nos chama nesse mês de janeiro a estar atento, a perceber, porque Ele já está começando algo novo. E esse mês de janeiro é uma realidade. Essa é a palavra que você deve se apoiar, que você deve trazer para cada área da sua vida, porque certamente Deus está fazendo algo novo em cada área da sua vida. Se assim você crer e se assim você se apropriar dessa realidade. No nome de Jesus. Espero você no mês de fevereiro, se assim o Senhor permitir, para que nós possamos ouvir do Senhor a próxima palavra que Ele tem para a nossa vida, para nos guiar no mês de fevereiro. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Certamente Deus vai comunicar muitas realidades ao seu coração. 12 palavras para 12 meses. Que o Senhor abençoe seu mês de janeiro, que o Senhor abençoe seu ano de 2026, a sua casa, sua família, que Ele abençoe as obras das suas mãos, o fruto do seu trabalho, e que seus planos, seus projetos sejam estabelecidos diante do Senhor. Que se for a vontade dEle para a sua vida, que sejam realidades em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê um mês de janeiro cheio de paz e abençoado.